Então, a gente vai ver hoje a aplicação do método de elementos finitos para o cálculo de vigas, na verdade, análise de vigas, né? E de quadros, parte estrutural aí. Então, basicamente, só pegando a mesma ideia lá que a gente já viu em mecânica dos sólidos, a parte de vigas são, em tese, barras, né? Que recebem carregamento transversal. Aqui a gente vai trabalhar com a forma mais simples, a gente tem vigas de vários formatos, cada uma recebendo um nome específico, né? A gente vai trabalhar basicamente com vigas retangulares ou quadriculares. Quadriculares ou quadradas? Quadradas. A gente não vai se importar muito com a geometria dela, e sim com a área da seção transversal. Isso que vai ser mais importante do que a geometria na nossa análise. Vai, só é importante a gente saber como é a geometria da viga e tudo mais. Para a gente aqui, basicamente, só quer saber mesmo a área da seção transversal. Por quê? Porque ela conta bastante nos cálculos. O comprimento da viga, obviamente, né? E a área da seção transversal. A forma que a gente vai discretizar para poder criar os elementos é muito parecido com da forma que a gente fez para calcular a transferência de calor numa barra, ou seja, transferência de calor axial, né? Unidimensional. A gente vai pegar a viga, que basicamente é uma barra, né? Axial, e a gente vai subdividir ela em vários pedacinhos, que cada pedaço será um elemento, né? Cada conjunto de dois nós interligados pela barra é um elemento. Então, aqui só dois exemplos aí, né? Um exemplo, na verdade, de uma viga, sofrendo carregamento, momento e tudo mais, e a deflexão que ela sofre, né? Isso que a gente já conhece da parte de mecânica dos sólidos. Obviamente, aqui é um caso mais complexo, com carregamento e tudo mais, certo? Apoiado. O que a gente tem algumas coisas, por exemplo, a tensão normal, né, menos M sobre I, o I é o momento de inércia, certo? O M é o momento fletor, Y é a posição, né? A deformação, sigma sobre epsilon, desculpe, sigma, o epsilon é a deformação, sigma sobre E. A gente tem esses elementos que a gente já viu, né? Essas equações a gente vê de forma analítica, solução, melhor dizendo, né? De forma analítica em mecânica dos sólidos. Então, aqui mais algumas aplicações mostrando, né, como é a ação, momento fletor, força cisalhante, só para a gente relembrar, né, o centroide da viga, aqui a visão, vamos dizer assim, a visão do corte transversal, né, da viga. Então, mais para relembrar algumas coisas. Agora a gente vai, né, para entrar, também continuando, a gente pode calcular a energia de deformação total na viga. Óbvio que essa aqui é o cálculo analítico, então a gente tem uma integral de uma derivada segunda ao quadrado, bem complexo, mas dá para calcular. A gente não vai usar essa equação, é óbvio, né, que a gente não vai utilizar, a gente está calculando pelo método de elementos finitos, a gente vai utilizar as equações do método de elementos finitos. A mesma coisa que a gente sempre já viu, né? Matriz de rigidez, vetor de carregamento e o vetor com deslocamento, ou dependendo do que a gente vai acabar calculando. E aqui a gente também tem a equação da energia potencial da viga, também não vamos ficar calculando dessa forma analítica. A gente pode até chegar a ver a equação, porém a gente não vai utilizar, não é esse o nosso foco. Que é mais para dar uma revisão mesmo do que a gente já viu. Então, aqui o método de Galerkin, né? Aqui a gente tem a visão da seção transversal, diagrama de corpo livre, da seção transversal da nossa viga, certo? Aqui como ele trabalha com as integrais, basicamente, a solução dessas integrais, só que, como eu falei, a gente não vai resolver elas, a gente vai utilizar o sistema global que a gente sempre utiliza. E agora sim, vamos entrar lá na formulação dos elementos finitos. Então, até essas slides anteriores, não vou comentar, porque isso é a matéria lá focado
em Mexol 1 e 2, se tiver o Mexol 2 também. Então, era só uma revisão para lembrar o que a gente tinha que calcular, alguns elementos da análise de vigas, e agora sim a gente entra na formulação dos elementos finitos, que é o nosso foco aqui. Então, a gente vai, como eu disse, a gente vai considerar a viga como sendo um elemento não, desculpe, um elemento, um conjunto de elementos, né, lineares, aqui nesse caso unidimensionais, certo? A gente vai então repartir, podemos fazer de forma regular, ou seja, com todos os elementos com o mesmo comprimento, ou não, a gente pode acabar fazendo elementos de comprimentos maiores ou menores. A ideia é sempre tentar fazer de mesmo comprimento para simplificar os cálculos, principalmente na hora de calcular a matriz de rigidez. Se a gente faz comprimentos diferentes, na matriz de rigidez entra o módulo de elasticidade, entra a área da secção transversal e entra o comprimento do elemento. Então, se a gente particionar a viga em vários elementos de tamanhos diferentes, a gente vai ter que fazer uma matriz de rigidez para cada elemento separadamente, uma vez que eles terão comprimentos diferentes. Então, se a gente, aqui nesse caso, a gente pode ver, né, que não está os comprimentos não são iguais. Esse comprimento do primeiro é bem maior que do segundo. Por sua vez, o segundo é bem menor que o do terceiro e é menor que o quarto. Então, o ideal é fazer elementos de comprimento iguais, igual a gente acabou usando, principalmente na parte de transferência de calor unidimensional. Então, o que muda aqui? Que agora a gente tem 2 graus de liberdade, ou seja, para cada ponto, antes a gente só tinha 1 grau de liberdade, que era o quê? Era a temperatura que a gente calculava, quando a gente estava analisando unidimensional. Aqui a gente tem 2 graus de liberdade. Então a gente tem, que diz, né, o GDL é graus de liberdade, tá, pessoal? Por exemplo, aqui, a seta para cima, que seria o Q2i menos 1, a gente chama de deslocamento transversal, né, para cima e para baixo. E o Q2i, que daí são sempre os pares, ó, os pares, Q2, Q4, Q6, Q8, Q10, certo? Ou seja, os Qs pares são a rotação, né, da tangente em relação à linha elástica, que passa aqui por dentro, linha elástica que passa pelo centroide, né? E os Qs ímpares são os deslocamentos transversais. Então, a gente tem 2 conceitos. Poderia ter sido, por exemplo, QY, certo? Se a gente analisar que só está deslocando no eixo Y, ou melhor, no eixo Z, né? QZ, e QM, né? De rotação, lá de momento. Mas aqui o livro traz dessa forma, eu achei melhor manter a notação do livro, para não ficar muito confuso. Então, a gente vai ter sempre o Q de índice, Q maiúsculo, de índice par, como sendo a rotação da tangente em relação à linha elástica, e o Q de índice ímpar, o deslocamento transversal. Quando for para quadros, a gente tem 1 grau de liberdade a mais, uma dimensão a mais ser estimada ou calculada. Então, fica um pouco mais complicado. Então, aqui, por exemplo, para essa viga, que foi separada em 4 elementos com 5 nós, a gente vai ter um vetor Q de 10 coordenadas. Sempre lembrando, as coordenadas ímpares são os deslocamentos transversais e as coordenadas pares são o valor da rotação da tangente em relação à linha elástica. Então, por exemplo, o Q1 e Q2 são referentes ao nó 1. O Q3 e Q4, nó 2. O Q5, Q6, nó 3, desculpe. Q7, Q8, nó 4. E o Q9, Q10, nó 5. Então, tem que tomar um certo cuidado com a contagem desses Qs, certo? Isso aqui é o vetor global para a viga inteira. O vetor, a gente vai ver aqui para o vetor Q de deslocamento e rotação, para cada elemento terá 4 coordenadas. Por que para cada elemento tem 4 coordenadas? Porque eu tenho um deslocamento transversal e uma rotação para cada nó do elemento. O elemento, por exemplo, o E1, ele tem o nó 1, 2. Então, ele vai ter o Q1, Q2 do nó 1, deslocamento transversal do nó 1, rotação do nó 1, o Q3, Q4 do nó 2, deslocamento transversal do nó 2, rotação do nó 2. Então, aqui a gente tem 4, vamos dizer assim, dimensões para cada elemento.
Então, um pouquinho mais complicado do que a gente viu em treliça. Treliça, a gente tinha 2 dimensões para... Não, na treliça a gente também tinha 4 dimensões para cada elemento, verdade, porque a gente tinha um deslocamento em x e em y, para o nó 1 e para o nó 2. Então, aqui a gente continua com 4 dimensões para cada elemento. Então, a gente pode também, aqui, basicamente só é uma mudança de notação devido às equações que são desenvolvidas, mas a gente está falando a mesma coisa, que só uma forma de poder manter a notação no mesmo nó. Mas tanto faz usar a primeira ou a segunda. Por exemplo, aqui a gente tem a variação da seção transversal e aqui a rotação do nó 1. Aí a gente consegue colocar nó 1 e nó 2. Mesma coisa, variação, variação, né? Deslocamento na seção transversal e a rotação no nó 2. Se a gente pensar que aqui sendo o nó 1 e aqui sendo o nó 2. Qual a diferença? Nenhuma. Só de notação, não tem problema nenhum. Como que a gente vai aproximar, igual a gente fez nas treliças e na transferência de calor? A gente fazia uma interpolação entre os 2 pontos, certo? Lá a gente utilizava as lagrangianas, aqui a gente vai utilizar os polinômios ou as funções de Hermite para fazer a interpolação. Aqui a gente vai ter um polinômio de 3º grau, certo? E a gente vai, se eu não me engano, é um xi, essa letra aqui. Então, a nossa hermitiana I vai ser um AI, mais um BI xi, mais um CI xi ao quadrado, mais um DI xi ao cubo. E o I varia de 1 a 4, ou seja, a gente vai ter uma H1, uma H2, uma H3 e uma H4. Por quê? Porque a gente tem 4 dimensões para cada elemento. Beleza? E como que a gente determina o AI, BI, CI, DI? Então, se a gente tem 4 polinômios e 4 coeficientes, vai ter que calcular 16 coeficientes no final da história. Mas aqui a gente já tem, né? Já tem calculado aqui. Não precisa, tem uma equaçãozinha lá, um sistema 4x4 que a gente resolve. Mas aqui eu já coloco a resposta para vocês, vai ficar mais fácil. Então, o que acontece? Mais uma coisa, a variação do xi é de -1 até +1. -1 quando está no nó esquerdo e +1 quando está no nó direito, ok? 0, ele está exatamente no ponto central do elemento. Lembrando que isso aqui é um elemento. Então, aqui o xi vale -1, aqui o xi vale 1, certo? E no meio vale 0. Aí vai a proporção, né? Ele está 50% para a esquerda da metade, então ele está aqui no menos 0,5. Ele está 50% à direita, ou seja, está 75% da barra. Então, aqui é 0,5 positivo. Ele está 25% da barra, menos 0,5. Beleza? Então, só cuidar, tem que tomar cuidado que a variação do xi aqui é de -1 a +1, que é o que está sendo dito aqui. O H1 fica sendo, então, 1/4 que multiplica 2 menos 3 xi mais xi ao cubo. O H2 é 1/4 de 1 menos xi quadrado mais xi ao cubo. A H3, hermitiana 3, né? 1/4 de 2 mais 3 xi menos xi ao cubo. E a H4, 1/4 de 1 menos xi mais xi quadrado mais xi ao cubo, certo? E a deflexão que depende, né, em função do xi, ou seja, em função, deixa eu voltar aqui, da posição, a deflexão em função da posição aqui na viga, ou melhor, no elemento da viga, é calculado por essa equação. Então, se a gente tem que achar qual é a posição na viga, certo? No elemento, fica sendo H1 vezes Q1, então aqui o Q1 a gente está procurando, então lá no final que a gente pode substituir. Então, H1 vezes Q1 mais o comprimento do elemento dividido por 2 vezes H2 vezes Q2, mais H3 vezes Q3, mais comprimento do elemento sobre 2 vezes H4 vezes Q4. Q1, Q2, Q3 e Q4 a gente vai achar só no final quando a gente resolver o sistema global. E aí, com isso, né, a gente pode calcular aqui a deflexão na viga. Só lembrando que Q1 é a variação da seção transversal, certo? E o Q2, a rotação aqui do nó 1, né? E o Q2 do nó 2, a rotação do nó 1. Q3 dentro do elemento. Q3 é a variação, né, vamos dizer assim, da altura, né? Variação da altura da seção transversal, ponto do centroide da seção transversal. E o Q4 também é a rotação
só que do nó 2. Aqui do nó 1 esses dois primeiros e do nó 2 os dois últimos. Só recuperando aqui, a gente pode também reescrever ela de uma multiplicação de uma matriz por um vetor. Desculpe. Um vetor por um vetor, né? Um vetor vezes vetor. Então, vetor H, vetor hermitiano, que pode chamar assim de hermitiano, vai ser a primeira posição H1, segunda posição L, o comprimento do elemento dividido por 2, H2, terceira posição H3, quarta posição, comprimento do elemento sobre 2 vezes H4, vezes Q1, Q2, Q3 e Q4, transposto, né? Lembrando que esse aqui tem que estar em coluna e esse em linha. Como eu falei, a gente pode calcular, assim, a energia potencial, né, da viga, como, em vez de resolver aquela integral complexa, uma integral simples, porém de uma derivada segunda ao quadrado, a gente pode simplesmente, conhecendo o vetor Q, aqui a gente está calculando a energia potencial do elemento, né? Então, meio do vetor Q transposto vezes a matriz de rigidez do elemento, vezes o próprio vetor Q de novo, ok? E a matriz de rigidez do elemento, ou seja, de cada elemento que a gente vai trabalhar, ela é fixa, uma vez que, lembrando, ela vai ser igual para todos os elementos, desde que a gente mantenha aqui o comprimento fixo, ok? Se a gente mudar o comprimento, pegar um elemento 1, E1 menor, de comprimento menor que o E2, a gente vai ter que calcular duas matrizes de rigidez. Diferente do E3, três matrizes. Então, quanto mais diferença a gente aplicar no comprimento dos elementos, mais matrizes diferentes de rigidez, obviamente, a gente tem que calcular. Se a gente fixar todo mundo no mesmo comprimento, a gente só calcula uma única matriz de rigidez, fica muito mais fácil. Eu falei que aqui não está mostrando, né, que é o momento de inércia, mas no cálculo do momento de inércia a gente precisa da área da secção transversal. Fica EI, E vezes o momento de inércia, sobre o comprimento do elemento ao cubo, que multiplica a matriz 12, 6 vezes o comprimento do elemento, menos 12, 6 vezes o comprimento do elemento, certo? E assim, 6 comprimento de elemento, 4 comprimento de elemento quadrado, menos 6 vezes o comprimento do elemento, 2 vezes o comprimento do elemento quadrado, menos 12, menos 6 vezes o comprimento do elemento. Daí aqui, né, essa linha aqui é menos 1 a primeira, e a última é 6. Tá certo, esse 2 aqui, tá, pessoal? Porque ela é simétrica, então 6 vezes o comprimento do elemento, 2 vezes o comprimento do elemento ao quadrado, menos 6 vezes o comprimento do elemento e 4 vezes o comprimento do elemento ao quadrado. Vejam que ela é uma matriz simétrica, ó. Primeira linha, exatamente igual à primeira coluna. Segunda linha, exatamente a segunda coluna. Terceira linha igual à terceira coluna e a quarta linha igual à quarta coluna. Então, diminui o número de cálculos que a gente deve efetuar. Mas mesmo assim tem um número razoavelmente grande de cálculos. Rigidez do elemento, né, do elemento aqui da viga. Então, a gente pode, tem algumas, né, alguns cálculos aqui, por exemplo, a gente pode calcular a deflexão, quando a gente só tem um dos nós engastado, certo? E a outra extremidade é livre. A gente tem aqui, né, se ele sofre uma carga P de baixo para cima, ou de cima para baixo, tanto faz, né? O que vai depender vai só mudar o sinal, mesma coisa com o momento, né? Se for momento no sentido anti-horário, sinal positivo. Se for no momento calculado, né, ou no sentido horário, sinal negativo. O que vai mudar é só o sinal. Essa é a ideia. Então, as equações da deflexão fica sendo P vezes L ao cubo, L é o comprimento do elemento, dividido por 3EI. A declividade fica V', o que é o V', né? Só lembrando. Fica PL quadrado sobre 2EI. E quando a gente está trabalhando com momento, né? Mesmas equações, que fica ML quadrado sobre 2EI e ML sobre EI, para declividade. Mesma coisa, que só mostrando aqui, uma forma diferenciada, que os Qs, né? Então, a gente tem, lembrando, Q é sempre a variação aqui, a variação, como posso dizer, no eixo Z, certo? Q1 e Q3, variação no eixo Z, já que são os ímpares, e os pares, variação angular, rotação. Então, por isso que a gente tem aqui Q3, a variação, quando a gente joga ela para cima, Q1 para cima também.
E aqui uma relação, né, um sistema que relaciona as variáveis que a gente está calculando, né, as rotações, as variações da seção, né, transversal, certo? Com o momento e as cargas aplicadas. E esse aqui também, só para a gente, uma outra forma que a gente pode calcular essas forças, né? O momento aqui, momento 4, ou seja, a rotação, né? 4, 2 e 4, e a força aplicada 1 e 3. Também a gente não vai acabar utilizando essa fórmula aqui. Então, por último, né, o vetor de carga, que esse sim é o importante para a gente poder resolver o sistema global para poder calcular deslocamento e tudo mais. Então, aqui a gente tem uma forma de calcular o vetor de carga, né, do elemento, que é essa integral do P é o carregamento concentrado, né, vezes a deflexão, mas a gente não vai utilizar esse, óbvio, né, a gente vai calcular direto pelo método de elementos finitos. Então, o método de elementos finitos diz que para cada, a gente vai ter um vetor de carregamento, ou vetor de carga, né, para cada elemento, depois a gente tem um global. Então, esse aqui, para o elemento de nó 1, 2, fica assim, na primeira coordenada, o carregamento vezes o comprimento do nó dividido, do elemento dividido por 2, carregamento vezes o comprimento ao quadrado dividido por 12, carregamento vezes o comprimento dividido por 2, e menos o carregamento vezes o comprimento ao quadrado dividido por 12. A gente tem aqui. Porque a questão mesmo aqui, as duas últimas que são as rotações, questão do sentido da rotação, né? Rotação no sentido horário positivo, no sentido anti-horário negativo. Aqui eu acho que esse carregamento deveria estar para baixo, só está invertido aqui, eu acredito. Para ficar mantido essa relação, né, de positivo aqui e negativo nesse segundo. Ele teria que ser ao contrário, porque senão, puxando isso aqui, estaria girando para lá. Mas tudo bem, é uma ideia apenas. Então, a gente pode calcular também o momento fletor com base, né, nas funções hermitianas e com os Qs que a gente tem que calcular antes para poder calcular isso aqui. Tudo são resultados extras que a gente pode obter depois que resolver o sistema global. Então, o momento fletor é o EI dividido pelo comprimento do elemento ao quadrado, vezes esse polinômio aqui, né, que fica 6 vezes Xi, Q1 mais 3Xi menos 1 LE Q2, certo? Lembrando que o Xi é a posição aqui no elemento, né? 0 no meio, quando está na extremidade esquerda, menos 1, na extremidade direita, mais 1, aí vai a porcentagem, né? 25% eu tenho menos 0,5, 50% 0, 75% 0,5, 100% 1, né? E 0% menos 1. E também aqui a força cortante V, né, também pode ser calculada. Aqui não precisa aqui do Xi, certo? A gente não depende do Xi. E também, por fim, a gente pode calcular, né, as cargas no sistema em equilíbrio, né? Quando a gente tem equilíbrio, é esse sisteminha aqui. Se a gente olhar esse aqui, basicamente, é o próprio vetor aqui, se a gente voltar, esse vetor F, certo? Só que as duas primeiras negativas e as duas últimas, desculpe, positivas. Beleza? Mesma coisa. E aqui a mesma matriz de rigidez do elemento. Desculpe, me fugiu a palavra. E o vetor Q1, Q2, Q3, Q4, né? Que, lembrando, variação de seção transversal, rotação, variação de seção transversal no nó 2, rotação no nó 2. Vamos para um exemplo, porque é uma teoria muito longa. Vamos ver o que dá para a gente fazer aqui. A gente tem mais uma segunda parte depois, que é a parte de quadros. Ela é um pouquinho mais tranquila, ela é mais direta ao ponto.
do que em relação às vigas. As vigas são bem, a análise bem mais complexa do que os quadros. Embora os quadros seriam, pode considerar o quadro como sendo uma sequência direta das vigas. Então, para a viga e carregamentos mostrados nas figuras, determine as declividades em 2 e 3, então no nó 2 e no nó 3, e a deflexão vertical no ponto médio do elemento 2, ou seja, exatamente no ponto médio do elemento, aqui no meio dele. Então, é uma viga engastada no lado esquerdo, apoiada no nó 2 e 3, já foi escolhido já, né, os apoios no nó 2 e 3. Aqui o elemento E1 tem o mesmo comprimento do elemento E2, então se a gente for fazer as matrizes de rigidez, a gente vai poder montar uma para os dois elementos, uma vez que o comprimento é igual, né, como a geometria da viga é igual para todos os pontos, então a gente tem lá o coeficiente de elasticidade, o módulo de Young lá, o mesmo para os dois, que já depende do material. O momento de inércia é o mesmo para os dois, já que ele tem a mesma geometria, mesmo comprimento, então a gente tem a matriz de rigidez igual para os dois, a mesma matriz de rigidez, melhor dizendo, para os dois. Módulo de Young 200 gigapascal, ou seja, 200 mil megapascal, né, que geralmente a gente trabalha com megapascal. O momento de inércia é 4 vezes 10 na sexta milímetros à quarta. Comprimento de cada um dos elementos de 1 metro. Carregamento de 12 kilonewtons por metro, certo? E apoio, né, além do engaste aqui no nó 1, apoios no nó 2 e nó 3. Então, vamos lá. Aqui algumas contas que a gente tem que efetuar primeiro, questão de momento, e carga concentrada, né? A gente pode efetuar com base no vetor F do elemento que a gente já viu a equação anteriormente, esse vetor aqui. Este vetor aqui, certo? Que é o vetor de carga. Então, só lembrando algumas coisas, por exemplo, quais são os graus de liberdade aqui que a gente vai calcular? O nó 1 não tem nenhum grau de liberdade. Como ele é engastado, ele não tem nem rotação, certo? Nem variação da sua posição. Então, na hora que a gente for montar o sistema global, a gente pode excluir ele dos nossos cálculos. O nó 2 então, o Q1 e Q2 são zero, a gente vai eliminar. O Q3, ou seja, o deslocamento, já que ele é apoiado, deslocamento no eixo Z também será zero, né, já que ele está apoiado. O que ele vai ter? Ele vai ter só rotação. E no 3 a mesma coisa, ele não tem deslocamento, mas tem rotação. Exatamente. Lembrando, os Qs ímpares são deslocamento e os Qs pares são rotações. Beleza? Só para lembrar disso. Como os comprimentos das seções são iguais, os elementos têm o mesmo comprimento, as matrizes de rigidez dos elementos são dadas, são as mesmas. Né? Primeira coisa, para a matriz de rigidez é o E vezes o momento de inércia dividido pelo comprimento do elemento ao cubo. EI dividido por LI ao cubo deu 8 vezes 10 na quinta, Newton por metro. Beleza? Assim, então, a K1 fica sendo... K1 e K2 são iguais, né? Não sei porque eu acabei colocando... Deveria só ter colocado K1 igual a K2, igual a essa matriz, 8 vezes 10 na quinta, que multiplica 12. Só lembrando, né, como a gente calcula essa matriz aqui, é a matriz de rigidez lá de trás, depende só do comprimento. Essa mesma matriz de rigidez aqui. Então, 12, 6, o comprimento, menos 12, 6, o comprimento. Só que o comprimento é 1. Então, a mesma coisa que multiplicar todo mundo por 1. Por isso que ela fica simples assim. Comprimento, ó, 1 metro, tudo em metro, né? Por isso que ficou 12, 6, menos 12, 6, 6, 4, menos 6, 2, menos 12, menos 6, 12, menos 6, 6, 2, menos 6, 4. Mesma coisa para o K2, né? K1 e o K2. Aqui a questão do K1, como já falei, o elemento 1, né? A gente vai perder aqui, a gente perde 2 graus de liberdade, ou seja, o Q1 e Q2 a gente vai anular lá no final das contas. O E1, quais são os nós que a gente tem no E1? Ou melhor, quais são as variáveis do E1?
o Q1, Q2, Q3, Q4. Por quê? Porque o E1 começa no nó 1 e acaba no nó 2, certo? E o E2 começa no nó 2 e acaba no nó 3. Então, por isso que ele começa no 3, 4, 5, 6, certo? Lembrando, 1, 2, nó 1, 3, 4, nó 2. Então, 3, 4, nó 2 de novo, 5, 6, nó 3. Se tivesse o nó 4, seria 7, 8, nó 4. E aqui a gente tem o seguinte, lembrei por que eu tive que separar em duas partes. Foi interessante separar em duas partes. Por quê? Porque agora a gente tem aqui, ó, os cruzamentos. Então, Q1 com Q1, 12. Q1 com Q2, 6. Q1 com Q3, menos 12. Q1 com Q4, 6. E assim vai sucessivamente. Por que é importante isso? Para te montar a matriz de rigidez global. Porque aqui, o elemento 2 é o quê? O cruzamento não é Q1, Q1, é Q1, Q3. Q1, Q4, Q1, Q5, Q1, Q6. Q4, Q3, Q4, 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 Q5, Q4, Q6, e assim sucessivamente. Na hora de montar a matriz geral, a matriz global, a gente vai ter que fazer esses cruzamentos. Porém, aqui, a gente vai fazer uma simplificação. Por quê? A gente sabe que Q1, então toda a linha do Q1, toda a coluna do Q1, Q2, linha e coluna, Q3, linha e coluna, e Q5, cadê Q5 aqui, ó, linha e coluna, serão anuladas. Por quê? Porque ou são engastados ou são apoiados e não tem liberdade para movimentação. Então, elas são eliminadas do nosso sistema, que vai ser feito aqui, ó. Podemos ver agora que as cargas globais. Aqui só a carga global, né? Me parece que tem um slide que está fora de ordem. Tudo bem, não tem problema não. Acabei fazendo antes. Aí voltou. A carga global, né? Aqui a gente tem no elemento E2. Por que só no elemento E2? Porque no 1, engastado vai dar, não é que vai dar zero, né? A gente nem calcula, a gente calcula no 2 direto, porque os dois casos, a letra A e B, estão pedido apenas no elemento E2. Então aqui, cálculo do vetor de carga para o elemento E2, certo? Aqui fazendo as contas, o carregamento, 12.000, ou 12 newton, 12k newton, dá 12.000 newtons por metro, certo? Vezes o comprimento, que é 1 metro, dividido por 2, então chega 12.000 vezes 1 por 2, vai dar 6.000 newtons. 12.000 dividido por 12 vai dar 1.000 newton metro. Mesma coisa aqui, né? 12.000 por 2, 6.000 newtons e menos 1.000 newton por metro, ou melhor, newton metro. Então, a gente tem esse vetor de carga final. 6.000 newtons, 1.000 newton vezes metros, mais 6.000 newtons e menos 1.000 newtons vezes metro, gerando esta figura aqui. Então, o que significa o menos aqui? Só lembrando, o menos é a rotação no sentido anti-horário. Desculpe, no sentido horário. Então, aqui, 6.000, carregamento para baixo, 6.000, ok? No sentido anti-horário negativo e no sentido horário positivo. Aqui a gente tem, então, as duas matrizes de rigidez, agora a gente tem que fazer a matriz de rigidez global. Só que o que acontece? Como eu falei, o nó 1 está engastado, então a gente perde os 2 graus de liberdade, perde Q1 e Q2. Então, toda a linha do Q1, toda a linha do Q2, toda a coluna do Q1, toda a coluna do Q2, a gente perde, ou se a gente não usa para somar. A linha do Q3 é o deslocamento em Z, e ela é apoiada, então não tem, ela só tem rotação no nó 2. Então também a gente perde a linha do Q3 e a coluna do Q3. Mesma coisa aqui, perde do Q3, o Q5 também é apoiado, perde a linha do Q3, né, desculpe, a coluna do Q5 e a linha do Q5. Na verdade, se a gente eliminar, a gente fica com só esses elementos, só os cruzamentos. Q4, Q4, que é o único grau livre, grau de liberdade no nó 2, e o Q6, porque é o único grau de liberdade no nó 3, certo? Então fica bem mais fácil. A gente vai ter que fazer o cruzamento Q4, Q4, mais Q4, Q4, tá?
Esse vai ser o elemento 1. O elemento 1, 2, Q4, Q6, só tem cruzamento aqui, certo? E o elemento 3, 2, desculpe, 2, 1, fica o Q6, Q4, que só tem esse cruzamento, e o 2, 2, só fica Q6, Q6, que só tem também um cruzamento. Então tá aí, ó. Por que 4 mais 4? Porque esse Q4 com esse Q4, mais esse outro Q4 com esse outro Q4 aqui. A gente está juntando as matrizes de rigidez, por isso que ficou 8. 8 vezes 10 na quinta é o E vezes I dividido por L ao cubo, tá? Só relembrando lá de trás aqui, desse cálculo daqui de trás. Aqui, ó. E vezes I dividido por L ao cubo. Continuando, tá aqui, certo? E aqui o que sobrou? Novamente, aqui no de trás, vejam só, a gente vai eliminar. Aqui, lembrando, no elemento 2, esse é o Q3, esse é o Q4, Q5, Q6, tá? Q3 é 0 porque é apoiado, Q5 é 0 porque é apoiado. Então, sobrou só o Q4 e o Q6. Então, fica assim, a matriz de rigidez vezes as rotações no nó 2 e no nó 3, igual a carga, né, o vetor carga, menos 1.000 mais 1.000. Fazendo essa conta aqui, agora fica simples, né, resolver esse sistema, a gente chega que a rotação no nó 2 é de menos 0,6784 vezes 10 a menos 4 radianos, rotação ângulo, certo? E no nó 3 é de 4,46, 43, vezes 10 a menos 4, faltou aqui o radiano, que eu ia colocar, acabei não colocando aqui fora, né? Radianos. Então, rotação radiano negativo quer dizer que é uma rotação no sentido horário. Radiano negativo, positivo, rotação no sentido anti-horário. Então, é exatamente aqui, se a gente olhar aqui, é exatamente o que está acontecendo, né? Talvez seja por isso que esteja ali. Aqui é um radiano negativo, por isso que está rodando no sentido horário, e no negativo está rodando no sentido anti-horário. A carga está sendo distribuída uniformemente aqui em cima. Meio óbvio, né? O meio, que não é um vão livre, né? Ele vai afundar. Aqui vai rodar para cá, para dentro, e esse vai rodar para fora. Talvez essa figura esteja no lugar errado, na verdade. Ela está certa, porém está no lugar errado. Então, agora, o que a gente tem que calcular? O que era pedido mesmo? A letra B. A deflexão no meio do elemento 2. Agora sim, esse aqui, primeiro foram as declividades ou rotações, né? Nos nós 2 e 3. Então, aqui são as rotações no nó 2 e 3. Agora é a deflexão vertical no meio do nó 2. Desculpe, no meio do elemento 2. No nó 1, no nó 2 e no nó 3 não tem deflexão vertical. Não tem variação, né? Só tem rotação no nó 2 e 3, mas no meio do elemento pode ter deflexão. Então, aqui só assumindo, né, Q1 igual a 0, Q2 igual a Q4, né, já no elemento 2. Então, aqui, olhando no elemento 2, né, aqui são as posições locais, Q1, Q2, Q3, Q4, local, certo? E como que a gente vê a deflexão? Por que é C igual a 0? Porque é exatamente no meio, lembrando, né? Cadê o desenho aqui? Ó? É exatamente no meio do elemento 2, que tem nó, à esquerda o nó 2, à direita o nó 1. Nó 3, desculpe. Aqui o que C seria menos 1, aqui seria mais 1, exatamente no meio, o que C é 0. Beleza? Então, a deflexão no meio da barra, no meio do elemento, não da barra, da viga, né? Fica sendo. Então, a gente tem que calcular agora todas as hermitianas pro xi igual a 0. Então, H1 de 0 fica sendo 1 quarto de 2 vezes 3 vezes 0, mais 0 ao cubo. Então, 1 quarto de 2 é meio. O H2 fica 1 quarto de 1, certo? 1 quarto. O H3, 1 quarto de 2 de novo, meio. E H4, 1 quarto de menos 1, menos 1 quarto. A gente joga lá na função da deflexão, que é esse ni aqui, que é um Vzinho, né? Então, deflexão no zero, o zero, o que significa o zero? No xi igual a zero, ou seja, no meio do elemento E2.
É H1Q1 mais LE sobre 2, H2Q2 mais H3Q3 mais LE sobre 2, H4Q4. Quem são esses Q1, Q2, Q3, Q4, pessoal? A gente calculou aqui atrás maiúsculo, não minúsculo, tá? O maiúsculo é global e o minúsculo é local. Só essa diferença, tá? Q1 minúsculo no elemento 2 é o Q3, o Q maiúsculo 3. O Q2 no elemento 2 é o Q4 maiúsculo. O Q3 no elemento 3 é o Q5 maiúsculo e o Q4 no elemento 2 é o Q6 maiúsculo. Só isso. Letra minúscula local, letra maiúscula global. Então, substituindo esses valores, a gente tem o seguinte: H1 meio vezes 0, mais H2 meio, ou melhor, 1/4 vezes meio, vezes menos 2,6786 vezes 10 a menos 4, mais meio vezes 0, mais meio vezes menos 1/4 vezes 4,4643 vezes 10 na menos 4. Então, a deflexão fica sendo negativa. Por quê? Porque o carregamento está no meio, ela vai fazer uma barriga para baixo, deflexão para baixo, ele está descendo. Então faz todo sentido. Então deu menos 8,93 vezes 10 a menos 5 metros. Questão de menos, né, para baixo, 0,09 milímetros. Muito pequena essa deflexão, menos 0,09 milímetros. Aí, foi o que eu pensei que não tinha calculado. Menos 0,09 milímetros, aproximadamente. Ou, usando as 4 casas decimais, menos 0,0893 milímetros. Como é menos para baixo, né? Para baixo no eixo, em relação ao eixo Z, né? Na parte negativa. Pode calcular, voltando aqui, as reações? Podemos. Agora a gente tem todos os Qs maiúsculos, né? A gente pode voltar, por exemplo, aqui, nessa última equação aqui. Essa aqui, calcular as reações para o elemento 2, certo? Reação R1, R2, R3, R4, Q1, Q2, Q3, Q4. Lembrando que minúsculo é local, certo? Esse que a gente também já tem calculado, pode muito bem calcular aqui, né, as cargas no equilíbrio, as reações. Podemos calcular também o momento fletor, em cada ponto, né, do elemento E2, principalmente, que onde a gente está mais interessado. A força cortante, também no elemento, certo? E as demais aqui a gente já calculou. Então, como eu falei, né, por último que a gente calcula aquelas informações extras ali. Então, os quadros agora são elementos, não a questão de elementos finitos, mas são elementos parecidos com as vigas. Só que eles são, né, interligados, em geral existem ângulos entre, seriam, como posso dizer, uma viga sobre um pilar, né. Existe um ângulo, pode ser um ângulo de 90 graus, em geral, quando a gente tem um quadro reto, certo? Ou ângulos diferentes de 90 graus, quando a gente tem um quadro inclinado. O que eu falei? Aqui a gente vai ter um vetor Q, ele tem 6 dimensões, ou 6 graus de liberdade para cada elemento. Porque ele tem o Q agora? Ele tem os deslocamentos em X e Y e a rotação na terceira. Antes só tinha deslocamento em Z, né, que podia considerar em Z. Agora ele tem X e Y e a rotação na terceira coordenada. Então, esses três são os 3 graus de liberdade para o ponto 1, os últimos 3, os 3 graus de liberdade do ponto 2. A gente tem os Q', pessoal, quando a gente tem rotacionado. Se a gente tem paralelo, o Q' é equivalente ao Q. Beleza? Se a gente tem rotacionado, aí sim, entra a ação do ângulo θ, aí o Q' muda e fica diferente do Q. Então, para quando está trabalhando quadros, os elementos dos quadros, né, a gente vai considerar que cada elemento agora vai ser uma barra. Então, a gente vai ter, por exemplo, um quadro retangular, vai ter uma barra paralela ao eixo X, que o Q' vai ser o próprio Q, e 2 barras, por exemplo, né, verticais,
que aí sim a gente tem que aplicar a ideia do Q'. Como a gente calcula o Q'? Basicamente, Q' é igual a L, né, a matriz de rotação, vezes Q. Mas quem é a matriz de rotação? É a matriz que a gente já conhece aqui, que quando a gente calcula, né, o L é o cosseno de θ. Qual o θ? Este ângulo θ aqui, que é o mesmo desse ângulo aqui, certo? E o M é o seno desse mesmo ângulo. Então, a gente tem que rotacionar o elemento. Como eu falei, se ele é paralelo, o ângulo θ é zero. Então, aqui fica 0, desculpe, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. E pegar um vetor e multiplicar pela matriz de identidade, já que só vai ter um aqui na diagonal principal, o resto tudo zero, é a matriz de identidade. Multiplicar uma matriz, um vetor por uma matriz de identidade, volta no mesmo elemento. Não muda nada. A matriz de identidade é o elemento neutro na multiplicação de matrizes e vetores. Então, se é 0 grau, né, ou 0 radianos, o próprio a L não vai fazer nada com a Q, então o Q' é igual ao o Q. Se for 90 graus, é bem característico, né? Vai ter 0, 1, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 1, 0, 1. E basicamente vai trocar somente linhas e colunas. Mas é muito simples de se calcular. Ok? Então aqui a gente tem, né, a matriz de rigidez, a Q', que é antes de multiplicar isso aqui, a Q' para elementos horizontais, a Q' é a própria Q, é a própria matriz de rigidez. Para elementos não horizontais, a gente tem que multiplicar, a gente já vai chegar no próximo, certo? Mas aqui a matriz, novamente, matriz de rigidez, depende do coeficiente de elasticidade, a área de seção transversal e o comprimento do elemento. Vejam que todas as posições aqui só dependem desses três elementos. Ah, não, e também do momento de inércia, para quando a gente está trabalhando com o giro, né, rotação. Então, entra o momento de inércia também, beleza? Essa, então, é uma matriz, como são 6 graus de liberdade por elemento, a gente tem uma matriz 6 por 6 por elemento. Para vigas, a gente tinha uma matriz 4 por 4, porque eram 4 graus de liberdade por elemento. Variação, né, no eixo Z, para cada um dos dois elementos, e a rotação para cada um dos dois nós, melhor dizendo. Aqui a gente tem variação em x e y e rotação para cada nó, por isso a gente tem 6 graus de liberdade. Aqui a gente tem novamente, né, a energia de deformação, a gente pode calcular também para cada elemento, certo? Aqui, como eu falei, a gente tem a matriz de rigidez do elemento, essa aqui é a matriz, vamos dizer assim, primária de rigidez, né? Não é a matriz de rigidez que a gente utiliza. Por quê? Porque a matriz de rigidez do elemento tem que ser calculada, tem que levar em consideração a interferência da angulação, o ângulo θ. Se o ângulo for zero, a KE, a matriz de rigidez, é a própria KE'. Se for diferente de zero, a gente pega essa matriz, multiplica por essa à esquerda, transposta, e por ela à direita. Que é o que está aqui, ó. Na verdade, é por ela e por ela. Né? Não é transposta em um dos dois momentos. Beleza? E, novamente, né, se houver carga distribuída, certo? Com angulação, né? Aqui, esse aqui é um cálculo com angulação. Se não tiver angulação, fica normal, direto, QT vezes o F'. Onde é o F', agora vem a força 1 vezes, né, P, carregamento LE sobre 2, carregamento LE ao quadrado sobre 12, força 2, aqui então são, pode ter também, aqui poderia ser uma força, a força 1 poderia estar aqui, né, se a gente só tem uma força atuando no eixo Y, aqui uma força no eixo X, aqui uma força no eixo Y, e aqui uma rotação, força no eixo X, força no eixo Y, né, carga no eixo X, carga no eixo Y, rotação. Beleza? A gente vai ver num exemplo aqui. E as cargas nodais, né? Quando tem uma angulação no elemento, tá? Angulação no elemento, a gente tem que multiplicar aqui para achar o vetor F. Então, aqui é o vetor F do elemento e aqui é o vetor F global. A gente tem que ir unindo todos os elementos, né? Unindo os cruzamentos, igual a gente faz na matriz de rigidez global. E o sistema global fica sendo o K vezes Q igual a F.
Vamos para mais um exemplo aí. Então, determine os deslocamentos e as rotações das juntas para o quadro da figura a seguir, assumindo módulo ali, o E igual a 207 gigapascal, momento de inércia para toda a extensão do quadro. Aqui são 3 vigas, a viga aqui, na verdade, é uma viga e 2 pilares. Aí você tem mesmo comprimento, não, desculpe, mesma área de seção transversal, mesma geometria, então o momento de inércia é o mesmo para todos. 27 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Então vai dar 27 vezes 10 a menos 6, né, metros. Área de seção transversal, 439 milímetros ao quadrado. E aqui está a figura, né, a forma do quadro, certo? Então aqui tem um carregamento concentrado por toda a viga superior, tem uma força lateral, vejam que é no sentido X da esquerda para a direita, então é no sentido positivo do X, certo? No nó 1. Então aqui é nó 1, 2, o elemento 1, que é o principal, né? Por quê? Porque ele é o único livre que vai ter grau de liberdade. Então, no elemento 1, certo? Ele tem uma força atuando, beleza? Aqui engastado, então não tem circulação, não tem movimentação, certo? A gente pode considerar aqui, por exemplo, fixando nó 1, nó 2, nó 3, nó 4. Então aqui vai ser Q1, Q2, Q3, aí vem Q4, Q5, Q6, aí vem para o nó 3, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, certo? São 12 Qs que a gente deveria calcular no global. Porém, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12 são nulos, porque é a parte engastada. Quem é livre para rotacionar? Só os 6 primeiros aqui. Vamos lá. Com os 3 dados conhecidos, além, né, o desenho, a questão a gente pode ver depois. A gente precisa dos comprimentos, né, do elemento E1 a gente precisa do comprimento. Antes de começar os cálculos, só fazer uma análise. Vejam, o elemento E1, a viga, paralela ao eixo X, ou seja, grau zero, a matriz de rigidez dela é própria K'. Beleza. Segundo, o pilar aqui, 2 é igual ao 3, então vão ter a mesma matriz de rigidez, só que mudam-se os Qs e a posição dos Qs. Porque, por exemplo, no elemento 2, ele é o elemento nó 3 para o 1, tá? Então tem que tomar cuidado. Na hora de montar a matriz de rigidez, vai ser nesta ordem, né, da divisão lá das linhas e colunas, vai ser Q7, Q8, Q9, aí Q1, Q2, Q3. Já no elemento 3, ele vai ser aqui, ó, como ele é do 4 para o 2, ele vai ficar sendo Q10, Q11, Q12, essa sequência, depois Q4, Q5, Q6. Então você tem que tomar cuidado na hora de fazer os cruzamentos, porque a gente vai precisar dos cruzamentos, né? Q1 com Q1, Q1 com Q2, Q1 com Q3, aí depois Q1 com Q4, com Q5, Q6, e com os outros, né? Os cruzamentos, e vice-versa, né? Todos os outros cruzamentos com todos os Qs. Então tem que conseguir, tem que lembrar de ordenar certinho. A distância aqui do vão livre é de 3,65 metros, ou seja, o comprimento do elemento E1 é 3,65 metros, o comprimento do elemento 2 e 3 é 2,45, certo? É um pouquinho menor. Então, muda, né, a matriz de rigidez do 1 em relação ao 2 ao 3. A força está no sentido positivo, como eu já havia comentado, certo? Do eixo X, apontando para a direita, e é aplicada apenas no nó 1, beleza? Então, no nó 1, a gente vai ter força no eixo X, força no eixo Y, se a gente voltar aqui nessa, força no eixo X, força no eixo Y, rotação, força no eixo X, força no eixo Y, rotação, nó 1, nó 2. As contas, então, os 3 dados fornecidos. Aqui a gente tem, né, no elemento E2, porque o E2, porque é o único que é livre para, e tem os 3, né, na verdade, 6 graus de liberdades livre. Nenhum travado. Então, aqui, a gente só substituindo, né, essa F aqui, como eu falei, é positiva, 3.340, e aqui a gente tem que fazer o cálculo, carregamento 7.300 Newton por metro, vezes 3,65, que é o comprimento, aqui é o E2, tá, pessoal? Só faltou mudar para não, aqui
É o E2. Tudo E2 eu acabei colocando em 1 no Ctrl+C, Ctrl+V. 7.300 Newton por metro, vezes 3,65 metros, dividido por 2. 7.300 vezes 365 metros ao quadrado, dividido por 12, assim vai. Zero, por quê? Porque no nó 2 não tem nenhuma ação, fora o carregamento concentrado, não tem nenhuma força externa. Igual tem no nó 1. No nó 1 tem uma força externa no eixo X. No nó 2 não tem. Então, por isso que é zero. Aí, no eixo Y tem o carregamento apenas e a rotação causada pelo carregamento. Fazendo essas contas, a gente chega em 13.340, 13.322,5, 8.104,5, zero, né? Zero daqui. 13.320,5, vejam que como o carregamento é homogêneo, né? Concentrado é homogêneo, então eles são iguais no eixo Y. E aqui, menos 8.104,5. Beleza? Virando dessa forma. Então, esse aqui, sentido anti-horário positivo. Não sei o porquê é considerado positivo aqui. Que eu me lembro de mecânica dos sólidos ou estáticos, a gente considera sentido no sentido anti-horário positivo e no horário negativo. Agora não me recordo, mas eu acredito que seja dessa forma, se for pensar em angulação. Tem que voltar e relembrar isso, não me lembro de cabeça agora. No sentido anti-horário, está considerando como negativo. Momento angular, no sentido anti-horário, é negativo. Não me recordo agora. Mas vamos considerar que agora, como está sendo feito aqui no método elementos finitos, ele está considerando como sendo negativo. E as forças nos apoios, 13.300, no eixo Y, né? 13.322,5 newtons. Beleza. Continuando, elemento 1. Como o elemento 1, o ângulo dele é nulo, ele é paralelo ao eixo X, a matriz de rigidez do elemento 1 é própria K'. Quem que é K'? K', antes de mais nada, né, antes de voltar aqui, ela é tão grande que eu acabei tirando uma foto e colocando, ó, é E vezes A sobre L, 0 menos E sobre A vezes A sobre L. Então, são 36 elementos a serem calculados. Então, o que eu fiz primeiro? Calculei esses, vejam que repete, ó. Esse repete aqui nesse, forma um quadrado, certo? Aí o 12 repete aqui também outro quadrado, certo? O 4 não repete, só repete aqui na diagonal. O 6 repete um outro quadrado aqui embaixo, certo? E o 2 só repete aqui e aqui. Então, eu calculei 1, 2, 3, 4 diferentes, 4 diferentes, e fui substituindo apenas as suas posições na matriz. Então, vamos lá. O EA sobre L fica sendo 207 vezes 4.390 dividido por 365 vezes 10 ao cubo. Por que 10 ao cubo? Porque gigapascal a gente joga para megapascal. Então, é 207 mil megapascais. No final das contas, dá 2,48 vezes 2,46, 248,9671 vezes 10 na sexta. Para o 12 EI, aqui tem que lembrar, né, que a gente vai ter que converter lá para metros. Aqui o momento de inércia é milímetros na quarta, né, 10 na sexta, milímetros na quarta. Faz 12 vezes 207 vezes 27 vezes 10 ao cubo, aqui vai dar 1,3792 vezes 10 na sexta. O 6 EI sobre L quadrado, aqui é L ao cubo, deu 2,5171 vezes 10 na sexta também. E, por fim, o 2, ou melhor, não, tem 4 e o 2 ainda. São 5, então, diferentes. 4 EI sobre L fica 6,1249 vezes 10 na sexta. E o 2 EI sobre L, 3,0625, desculpe, vezes 10 na sexta. E agora a gente vai rearranjar isso nas suas devidas posições, na matriz de rigidez K', né, que é uma temporária, que ela tem que sofrer o efeito da rotação ou melhor, da angulação do elemento, né? Como o ângulo é zero, então ele não se modifica. Ela vai ficar dessa forma, substituindo cada uma das suas posições, os 36 elementos.
melhor, as 36 posições. É uma matriz simétrica, veja que a primeira linha é exatamente a primeira coluna, a segunda linha é a segunda coluna, e assim vai até a última linha com a última coluna. 36 posições. Como aqui, voltando, todo mundo é vezes 10 na sexta, posso colocar o 10 na sexta em evidência aqui fora. 10 na sexta. Para facilitar, senão eu ia ter que colocar muitos 10 na sexta aí, para todos os elementos. Os elementos 2 e 3. Aí os elementos 2 e 3, mesma coisa, feito os mesmos cálculos, voltando aqui, só que os mesmos, a parte de cima é igual, o numerador é igual para todo mundo. O que muda é aqui embaixo, porque o comprimento do E2 e do 3 é 2,45, se não me falha a memória, 2,45. Então, a mesma coisa, eu acabei não colocando por causa do tempo, né, senão eu não ia conseguir terminar hoje os slides. 2,45. Então, aqui é 2,45, 2,45 ao cubo, 2,45 ao quadrado, 2,45, 2,45. Certo? Fazendo as contas e já montando posição a posição, a gente chega nessa matriz aqui. Só que aqui, aquilo que eu falei, tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, o elemento E2, ele sai do nó 3 para o nó 1. O elemento E3 sai do nó 2, desculpe, do nó 4 para o nó 2. Então, tem uma diferença aqui. A matriz é a mesma, mas as posições são diferentes. Então, deixa eu voltar para mostrar. O elemento E2 sai do nó 3 para o nó 1. O elemento E3 sai do nó 4 para o nó 2. Então, aqui vai aparecer a sequência dos Qs no elemento 2, ou melhor, do E2, isso, do elemento 2, e a sequência dos Qs do elemento 3 aqui embaixo. Aqui do elemento E1, do elemento 2. Aquilo que eu falei, ó, o 2 é 7, 8, 9, 1, 2, 3. O 3 é 10, 11, 12, 1, 2, 3. O 1 é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Porque são os únicos que são livres em todas as dimensões e na rotação. Só lembrando, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12 são nulos, porque são nós engastados. Nó 3 e 4 são engastados. Quais são livres? Q1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Mais algumas análises antes de passar para a matriz global. Quais são as somas? Por exemplo, a gente vai ter que somar os cruzamentos. Aqui tem que levar mesmo em consideração a sequência, né? Então, aqui também, ó, linha do Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Linha do Q7, Q8, Q9, Q1, Q2, Q3 para o elemento 2. Linha do Q10, Q11, Q12, Q1, Q2, Q3 para o elemento 3. Então, por exemplo, quando a gente for fazer o Q1, Q1, então vai ter que fazer isso aqui, ó, a linha do Q1, Q1, é esse 248, certo? Mais aqui no nó, ou melhor, no elemento E2. A linha do Q1 é a quarta coluna, então é a quarta linha. Essa aqui, ó, Q1 com Q1, tá aqui, ó, esse 300 e mais 370, certo? Isso aí. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. 4 com 4. Aí, por exemplo, Q2. Q2 é a linha do Q2 aqui, Q2 com Q2, Q2 com Q2 aqui e aqui, ó. Então, esse 1,37 e aqui a linha 5, mais a linha 5 aqui. Mais, menos, né, esse 5, menos 5,5867. Beleza? Então, é um pouquinho mais complicado de se fazer essa soma. Mas antes de mais nada, né, não é diretamente nessa, eu havia esquecido, a gente tem que rotacionar aqui essa matriz ainda. Por quê? Porque elemento 2 e 3, que eu estava fazendo a conta, né, não vai dar. Aqui, 370 mais 240, isso que tinha que dar 600 e pouco, e não dá tudo isso. Porque tem que rotacionar tanto o elemento 2 quanto o elemento 3. Então, a gente tem que calcular a matriz L. Só lembrando,
O elemento 2 e 3 tem ângulo de π sobre 2, ou seja, 90 graus. Então fica cosseno de π sobre 2, 0. Seno de π sobre 2, 1. E essa é a matriz L. 0, 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, e assim vai sucessivamente. Então, as novas matrizes de rigidez, a gente tem que multiplicar as duas pela matriz L. Então, Q1 linha é igual a Q1, ou melhor, aqui é sem a linha, tá, pessoal? Q1 sem linha, Q1 2 sem linha, Q1 2 e Q1 3 sem linha. Nossa, quanto índice, coisas. Deixa eu só tirar aqui, porque com linha tá errado. Aí, a KE, ou seja, a matriz de rigidez já direto, sem a linha, né? A linha transitória. 2 e do E3 é L vezes KE linha, que é o mesmo para os dois, vezes L. Fazendo essa multiplicação, né? Multiplica essa daqui por L à esquerda e à direita. A gente vai chegar na seguinte matriz aqui. Então, essa é a matriz, agora sim, a matriz de rigidez. Então, como eu havia falado lá, por exemplo, aqui é no elemento 2, Q7, Q8, Q9, Q1, Q2, Q3. Então, o 1 é essa aqui, quarta linha. 1, 1, 4, 5, 6, 4,5624, mais 4,5624 do cruzamento do E3, mais aqui o 200 e alguma coisa que estava aqui no canto, certo? Fazendo essas multiplicações, não, essas somas, certo? A gente vai chegar na seguinte matriz de rigidez global. 253, certo? 0 é que vai, né? Uma matriz 6 por 6 também. Professor, por que não tem o Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12 que tem aqui atrás? Só reforçando, por que eles sumiram? Vejo, Q7 até Q9, depois Q10 até Q12. Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12 são as variações, né, os movimentos, são os movimentos do nó 3 e 4. Porém, nó 3 e 4, vai demorar um pouco, mas só para relembrar, nó 3 e 4 são engastados, então não tem grau de liberdade, zero movimentação e rotação. O vetor de carregamento, novamente, o vetor de carregamento vai ser o mesmo vetor de carregamento do elemento 2. Por quê? Porque só lá que está tendo efeito externo. Os demais não estão sofrendo efeitos externos. Então, o vetor de carregamento fica sendo, né, o FE', só que ele também sofre efeito da rotação, certo? L vezes FE'. E ele fica dessa forma. Pegando pela L, beleza? Aqui, lembrando, né, a L é essa daqui de trás, voltando aqui. Basicamente muda de sinal algumas posições e troca as posições também. Essa questão de trocar aqui, né? Se ela fosse 1 na diagonal principal, ela não ia fazer, só uns, né, na diagonal principal não ia fazer nenhum efeito. Mas como não é uns, ela vai girando e trocando o sinal das coordenadas, tá? Fica essa aqui. E, por fim, né, resolvendo o sistema global, matriz de rigidez, vezes as reações, ou melhor, os deslocamentos e rotações, cada um dos nós, aqui só de um elemento, só os únicos que têm liberdade para rotacionar e para variar, né? É igual ao vetor de carga ou carregamento. Final dos contos fica aqui, né? 10 na sexta, não pode esquecer o 10 na sexta, que é lá do começo. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Movimentação em X do nó 1, movimentação em Y no nó 1, rotação no nó 1, movimentação em X no nó 2, movimentação em Y no nó 2, rotação no nó 2, certo? Aqui já a questão global mesmo. E a gente fica com esses valores. Como que a gente resolve? Primeiro, passa o 10 na 6 dividindo do outro lado, tá? Passa o 10 na 6 dividindo do outro lado.
Segundo, pega e multiplica, esquece aqui, né? Multiplica pela inversa dessa matriz do lado direito e pronto, a gente chega nisso. Então, qual foi a movimentação no nó 1? Ele movimentou 2,36 milímetros para a direita, porque para a direita, como que eu sei para a direita? Que é positivo. Se é positivo, ele está movimentando o eixo X positivo para a direita. Faz todo sentido. A força está atuando para a direita, empurrando para a direita. E 0,026 no eixo Y negativo, para baixo. Por quê? Porque o carregamento é de cima para baixo. Por isso que está diminuindo. Certo? A rotação foi de menos 0,0014 radianos. 0,0014 radianos. Aí, né, se a gente pensar em 0,04 radianos, é para estar rodando aqui no sentido horário. No sentido horário está rodando, certo? No nó 2, então, só analisando aqui, a gente está olhando só nesse elemento aqui, porque esses dois não tem movimentação, né? Tem movimentação no elemento, né? Esse elemento como todo ele para a direita, já olhando, analisando os dados, essa barra aqui, esse pilar, tem que se movimentar para a direita também, esse aqui também, certo? Mas a questão é nos nós, né? Todos os cálculos são feitos em cima dos nós. Então, esses dois nós são engastados, eles não têm movimento, nem circulação, nem rotação. Então, aqui, como a força é aplicada da esquerda para a direita, exatamente no sentido do eixo X, ele movimentou 2,36 milímetros para a direita, o nó 1, 2,3197 milímetros para a direita, o nó 2. Ou seja, se ele fosse simétrico, se fosse o mesmo valor, né, ele teria esse movimento, ele teria transladado, não movimentado. O que é transladar? Ele não teria causado nenhuma deflexão, ele não teria, vamos dizer assim, feito uma barriga aqui. Ele teria só simplesmente ido para a direita, continuando, né, horizontal. Mas como tem uma diminuição, veja, esse andou bastante para a direita e esse andou menos. Por quê? Porque formou uma barriga aqui, certo? Ele não transladou, ele realmente, né, ele defletiu, teve uma deflexão ali no meio. Aqui, novamente, ó, no eixo Y, negativo, porque carregamento para baixo, ele vai comprimir aqui, certo, esse elemento. E rotacionou menos 0,0014 radianos, ou seja, no sentido horário. Então, ele girou para cá. Lógico, essa parte abaixo, se a gente pegar aqui essa tangente, ela vai girar para cá mesmo. Ela vai fazer esse movimento assim. Se a gente pegar uma tangente aqui, ele faz esse movimento para a direita. Desculpa, para a esquerda. Certo? Já que os três últimos, análise no nó 2. Análise no nó 2, foi para a direita, 0,3197. Foi para baixo, 0,0457. E rotacionou também negativamente. Então, ele girou, basicamente, ele fez o seguinte, girou negativo, rotação negativa para a direita, né, desculpe, no sentido horário. Então, se a gente pegar a tangente aqui, ele fez esse movimento, ou seja, se a gente olhar aqui, ele subiu, certo? Provavelmente ela fez um S, ela fez assim e subiu assim, né? Provavelmente foi isso que foi feito. Desceu e subiu assim. Não foi só uma barriga, ela fez para cá, desceu, subiu e desceu. Provavelmente foi isso. Que indica que as hermitianas, né, as hermitianas são funções de terceiro grau. Então, ela teria que ter 3 raízes. Se fosse só uma barriga, assim, seria uma função de segundo grau. Se a gente for desce, sobe e desce, terceiro grau, né? Uma raiz aqui e uma raiz aqui. Terceiro grau. Faz todo sentido. Por isso que as hermitianas são de terceiro grau e não de segundo grau. Já, né, na questão na viga, é só de segundo grau.